presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Estamos, Senhor Jesus, de coração, Senhor Jesus, aberto para ouvir tudo que eu querer nesta noite. Abençoa os louvores, a adoração. Faz, Senhor Jesus, a tua vontade neste lugar. Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor Jesus, cada vida que aqui entrou. Cada um, Senhor Jesus, tem uma causa em tuas mãos. Cada um precisa ouvir algo de ti. Então, que o Senhor possa contemplar cada um nesta noite de uma forma diferenciada. Porque cada um tem uma queixa, cada um passa por uma necessidade, um conflito. Que o Senhor vá de encontro, Senhor Jesus, a essas vidas. Que alegre o coração, Senhor Jesus, daqueles que vieram também só para te adorar. Visita, Senhor Jesus, as almas, Senhor Jesus, enfermas. Aqueles que estão precisando, Senhor Jesus, de uma cura, de uma libertação. Aqueles que precisam encontrar a tua presença. Que estão perdidos sem direção. Que precisam, Senhor Jesus, encontrar um caminho. Que o Senhor possa alcançar essas vidas. A porta dessa igreja está aberta, Senhor Jesus, para receber aqueles que precisam de ti, que buscam, Senhor Jesus, viver na tua presença. Deus, eu peço também que o Senhor visite, Senhor Jesus, os vizinhos desta igreja. Senhor Jesus, cada um está dentro do seu lar, às vezes com o coração abatido, mas não se rende, Senhor Jesus, à tua presença. Senhor Jesus, que os louvores entoados aqui toquem cada um no profundo da sua alma. Deus, nós somos os teus servos, estamos diante da tua direção e sabemos, Senhor Jesus, que quando nós nos entregamos, nós fazemos o teu querer da melhor forma possível. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, trabalha e opera. Conduz, Senhor Jesus, este culto. Conduz os louvores. Tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem nos dispersar, nos distanciar da tua presença, nos distanciar desse culto. Tudo isso seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor Jesus, pelas vidas, Senhor Jesus, dos teus servos que estão enfermos. Grande, Senhor Jesus, é o número de servos teus que estão
dar uma voz de comando, né? Vamos ler juntos? Amém. Miqueias 2:10. Amém. Vamos lá? Levantai-vos e ide-vos, porque esse não é o lugar de descanso, por causa da injustiça e da destruição. Sim, destruição enorme. Pode sentar, irmãos. Levantar e andar. Não é? Não podemos achar que estamos no nosso ambiente, nós estamos de passagem. Quando nos encontramos com Jesus, a seara discutindo uma visão da eternidade, não é? Nós costumamos, e é comum isso, quase todo mundo cristão, dia 25 de dezembro, nós comemoramos, né? Jesus não nasceu no dia 25, mas se comemora, não adianta discutir isso, né? Se comemora e ele de fato nasceu, então vamos aproveitar esse dia e perguntar por que ele nasceu. Aí o texto sagrado diz, primeiro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tinha uma missão, não é? Não é Papai Noel, não é presente, não é? Mas ele veio com uma missão de Deus. E a missão está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória. Então, temos essa grande promessa, não é? Crê no Senhor Jesus. Quem ouviu essa palavra foi um homem que tomava conta de um presídio, não é? E ele recebeu porque ele perguntou ao apóstolo Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Evangelho está sendo pregado. Hoje é uma das vozes. O mundo está cheio de religião, mas Jesus disse com toda clareza: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Religião não salva, Jesus salva. Você tem que crer, deixar ele entrar na sua vida, não é? Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, os nossos olhos, eles que estavam adormecidos, abrem e nós começamos a ver o que é de fato o propósito de Deus para a nossa existência. Porque Deus não nos criou nem para morrer, nem para viver separado dele, não é? Nós somos uma criação de Deus para estar junto com ele. Mas Isaías 59 diz: o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então estamos separados de Deus por causa do pecado. Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Deus não nos fez para morrer. A morte é um movimento, é um acontecimento trágico. Por onde ela passa, deixa lacunas, não é? Tristezas, dores, enfim, não era esse o propósito de Deus. Por isso que eu disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o texto de Amós, dentro de todo aquele comentário e os dias dele, ele disse para aquele povo: precisa levantar e andar. Não é aqui o vosso descanso. Às vezes as pessoas acham que estão aqui e aqui é o lugar que vão ficar para sempre. Se perguntar a qualquer pessoa: você quer saber o dia que você vai morrer? Nem fale disso. Ninguém quer mesmo, né? Eu vi um pregador dizer que Deus, pela sua misericórdia, não nos permite saber o dia da nossa morte, mas nós devemos estar preparados para ela, não é? Nos preparamos para tanta coisa, tantas coisas, e não nos preparamos para o dia da nossa chamada, porque é um dia determinado por Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser, a Eclesiastes, né? Justo demais para que não caia na nossa própria justiça, mas o outro está contra, nem pecador demais para que não morra antes do tempo. Há um tempo. Qual é o seu tempo? Você já procurou saber?
nós estamos de passagem. Se você viver 100 anos, é nada. Se você viver 120, 130, eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu estou com 7,9. A minha bisneta fez 8 anos, mas você está mais velho do que eu. Você já fez 8, eu só estou com 7,9, né? Mas deixa o nome para lá, não é verdade? Mas você não sabe. Você está preparado? Será que amanhã eu ainda estou aqui? Não sei, mas eu quero estar preparado para encontrar com o Senhor. Então levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. O trio se prepara enquanto eu apresento os cooperadores dessa noite. O trio já pode se preparar para louvar o Senhor, amém? E nessa noite nós temos os cooperadores do André e Cristina, que já estiveram na quarta-feira, sejam bem-vindos. O preletor José Milton, amém? E o amigo do Cristiano. Como nós iremos receber os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre para Jesus te ama, nós também. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Se sintam à vontade neste lugar. Aqui é a casa onde nós recebemos todos de coração aberto, amém? E aí eu passo já a oportunidade para o trio estar adorando o Senhor. Brilho celeste. Logo após o brilho celeste, eu já vou dando a oportunidade para o irmão louvar para tirar as ofertas. O irmão Reginaldo, no contexto a gente tirar aqui. O pastor Reginaldo, louva, depois do trio, amém? Deus seja louvado. Amém. O trio celeste saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém.
Amém. O pastor Reginaldo estará louvando e eu peço que tirem as ofertas dessa noite. Logo após a Mônica já está na oportunidade para trazer os recados da semana. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Quero cumprimentar o Senhor na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu quero estar na minha alegria, pela vontade de Deus, por eu estar aqui. Deus tem me permitido estar aqui nessa casa. Amém. Às quartas e sexta-feira, como sempre. Eu sou muito grato a Deus porque eu tenho parado, né, de terça a domingo, louvando e glorificando o nome do Senhor. E o pastor Gênesis, né, na sua pregação, dizendo que nós temos que continuar louvando o nome do Senhor, né? Enquanto a gente tem o quê? A oportunidade de engrandecer o nome dele, né? E eu sei que esse Deus ele é fiel. Aleluia. Vai soltar aí. Vamos adorar a Deus com louvor a Ele. Deus maravilhoso. Aleluia. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que ela não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem.
E a melhor organização, segunda-feira, a partir das 19h30, um ensaio com a União Feminina. Amém? Amém. Eu vou estar passando para o pastor Expedito estar orando para a leitura dessa noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria grande estar aqui mais uma vez, glorificando o nome do Senhor. Vendo que o nosso cônjuge quase completo. E é uma alegria também ver o nosso pastor Nilton ministrar contando o seu testemunho, porque é muito edificante para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, E Jesus. a forma que eu sou recebido aqui neste lugar, meu Deus, eu me sinto verdadeiramente em casa. Glória a Deus. Amém? E a oração neste momento é para o pregador. O pregador ele já orou, já está abençoado, Deus já deu para ele a palavra. Mas nesse momento é o momento que o inimigo procura nos distrair para tirar a nossa atenção. Então vamos orar ao Senhor pedindo para que nós estejamos atentos à palavra que o Senhor tem a dizer para nós, porque se nós guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração, nós não iremos pecar contra o Senhor. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos pedir para que o Senhor venha preparar a terra para que a semente seja semeada. Igreja de terra. Amém. Menos o pastor. O pastor não pode ficar sentado. Que Deus abençoe. Santo Deus, neste momento, Senhor da glória, estamos, ó Pai, diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor por este momento que o Senhor tem nos concedido, tem preparado para nós estarmos, ó Pai, aqui reunidos, Senhor, ouvindo, Deus, a Tua palavra. Senhor da glória, eu creio que o Senhor vai usar o Teu servo poderosamente. Mas, ó Deus da glória, o meu pedido, ó Pai, neste momento, é para que o Senhor, ó Pai, não deixe que nada venha roubar, ó Pai, a nossa atenção, para que nós possamos, ó Pai querido, receber a Tua palavra. Prepara, Senhor da glória, o meu coração, prepara, ó Pai bendito, os meus ouvidos, para ouvir a Tua palavra, Senhor da glória, e guardar, ó Pai querido, em nosso coração. Senhor, faça no nosso coração neste momento, Senhor, uma terra fértil, ó Pai querido, que a Tua palavra possa cair como semente, Deus, e gerar frutos, ó Pai querido, que salte para a vida eterna. Senhor da glória, toma nossas vidas em Tuas mãos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos o homem de Deus com uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Cumprimento a Maria de Boa Paz do Senhor. Amém? Amém. Boa noite para todos. Eu quero estender a minha gratidão, amém, de estar na presença de hoje, por esse Deus tão maravilhoso ter nos concedido e estamos aqui mais uma vez. E eu creio que Deus ele vai continuar falando, né, pela sua palavra e dando continuidade no testemunho para finalizar o grande propósito e o grande milagre que Deus fez em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a nosso querido pastor Lauro, amém? A nosso querido pastor que se encontra na nossa retaguarda, enfim, todos que se encontram aqui, ambos todos de todo o meu coração. E graças a Deus, como estava falando o nosso pastor ali, que hoje está sendo um congresso do nosso ministério, mas conversando com nossos pastores antes, ele nos liberou para nós estarmos fazendo a obra do Pai. A obra é essa. Nosso querido pastor já nos titulou uma palavra poderosamente, que nós não podemos parar, mas nós temos que prosseguir. Sabemos que tem momentos em nossas vidas que só Deus sabe, né? Deus nos dá graça, capacidade para sobreviver e combater o combate a cada dia. Eu creio que esse combate vai ser vencido pela graça e pelo Espírito Santo de Deus
sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler uma palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos. Amém? Do seu número 18, parágrafo dos Salmos, número 18. Iremos ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor, verso 4 ao verso 6, em nome de Jesus. Sou muito grato a esse Deus, mas também com a oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu creio que mediante ao frio não é fácil, né, mano? Mas é só os valentes mesmo, não? É só os valentes mesmo, né? Que eu mesmo tenho um projeto ainda na espinha, que quando muda esse tempo, obviamente, que muda para o frio, rapaz, o negócio é estreito, viu? É capaz de dar uma espirra sair pelo nariz. Mas a bênção é grande, né? Louvado seja Deus por tudo isso que grandes coisas Ele vai fazer por nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 18, e o verso 4 diz assim, igreja: tristezas de morte me cercaram, e tormenta de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? Você crê que o seu clamor nessa noite já chegou à face de todos assentar em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. É uma palavra poderosa, ao próprio Deus colocou no meu coração também, titulando por esse grande testemunho, né, quando nós demos início aqui na sexta-feira passada, né, do grande livramento e o grande milagre que Deus fez em minha vida. Perceba que este texto bíblico que nós estávamos lendo fala do nosso querido salmista Davi. Ele trazendo sua gratidão a Deus, agradecendo pelos grandes livramentos ao qual o Senhor tinha lhe concedido. Todos os leitores da palavra bem conhecem, no livro de Salmos 126, e versículo 3 diz assim: que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ou seja, se nós estamos aqui nessa dia, porque grandes coisas Deus ele tem feito na minha vida, na tua vida, na tua parentela, e são poucos que reconhecem esses grandes benefícios do Senhor. Perceba que o salmista Davi sempre teve os seus agradecimentos, o seu reconhecimento. Olha, Senhor, em paz deitarei, em paz dormirei. Ou seja, ele reconhecendo, olha, Senhor, em paz, independentemente das perseguições, independentemente que eu estou sendo perseguido, né? Mas em paz eu deitarei e em paz eu dormirei. E ao momento de ele se levantar, ele continuou dizendo: Senhor, deitei, dormi e acordei, porque tu me sustentaste. Você vê que esta palavra está nos nossos corações, e nós estamos aqui porque Ele tem nos sustentado. Glória a Deus, aleluia. E dentro desse texto bíblico, nada mais, nada menos, somos Davi está declarando situações de grandes acontecimentos, de grandes livramentos que o Senhor tinha concedido à sua vida. Bem sabemos que todos os leitores conhecem a palavra do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, você vai trazer o histórico falando sobre a vida de Davi. Mas nós bem sabemos que uma da grande batalha não só foi o gigante. A palavra do Senhor nos relata que quando Davi ele se apresenta para Saul, quando ele se apresenta para Saul, mediante uma grande afronta do grande gigante, ele se apresenta, só que Saul olha com seus olhos carnal. Ele olha e fala: mas qual o tamanho deste homem? Raquítico, pequeno, sabe que este vai ter capacidade de vencer esse gigante? Mas uma coisa eu digo, igreja, pela palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: olha, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Ou seja, grande é Ele, o poderoso é Ele, o exaltado é Ele. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos. E mesmo assim somos mediante a nós mesmos. Muitas vezes nós somos de forma criticados, muitas vezes somos desprezados, né, pela nossa natureza
E Davi, neste momento, se encontra de forma reconhecendo de grandes livramentos ao o Senhor fez para com a sua vida. Bem, percebemos que nós lemos aqui, né, sobre a palavra do Senhor, do livro de Salmo 126, verso 3, que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui na página, nesse texto bíblico, está relatando os agradecimentos, o reconhecimento de Davi para com Deus. Sabe que muitas vezes nós temos reconhecido as mínimas coisas sobre as nossas vidas? Muitas vezes será que nós temos reconhecido? Porque a palavra do Senhor nos relata, se não me falha a memória, no livro de 2 Crônica, capítulo 32, verso 1, diz assim: olha, e tendo Zedequias feito todas as coisas com tanta fidelidade, veio Sanaqueribe e se levantou contra Judá. Ou seja, perceba que quando nós procuramos a fazer todas as coisas com fidelidade, com vontade, a vontade de Deus, bem sabemos que o adversário da nossa alma se levanta contra nossas vidas. Mas uma coisa Deus me trouxe aqui para dizer: olha, que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco. Você entende esta palavra? Que maior é o Deus da tua vida, o Deus do teu lado, da tua família, porque Deus ele é fiel. E aqui o Salmo também está declarando um grande livramento da parte do Senhor. Eu quero dar continuidade sobre o testemunho nessa noite de hoje. Bem, sabemos que nós temos o início, mas eu vou finalizar com a chave de ouro, a qual a minha vida, eu sou um grande milagre da parte de Deus. Algumas pessoas que não se encontram aqui, que não vierem na próxima sexta-feira, mas eu vai dar continuidade e vai entender o grande milagre a Deus quando Deus ele faz uma obra sobre as nossas vidas pelo poder da palavra dele. Bem, sabemos que foi 11 disparos que eu recebi de arma de fogo, pegou 6 tiros nas costas, 1 no peito, 2 no pescoço e 2 no braço. Houve sim uma grande trajetória de todo esse acontecimento. E parando ao momento onde eu parei naquele dia aqui, dizendo que quando houve esse grande acontecimento, eu fui para o hospital, passei 15 dias no hospital, e ao me levantar no outro dia, de forma assim, ao acordar, na verdade o médico se encontrava do meu lado, com a bandeja com 10 projetos de bala. E ele falou assim: olha, eu nunca vi uma pessoa acontecer o que aconteceu, assim como aconteceu contigo. Eu tenho anos trabalhando nessa jornada de médico, eu nunca vi acontecer isso. Depois bem posso contar. Ele falou: olha, a camiseta que ele estava era uma camiseta de nylon, e aonde a bala perfurou a camiseta, cortou um pedaço da camiseta e entrou para dentro do teu corpo. Só que olhando para cada perfuração, eu vi um pedaço da camiseta, e eu peguei a pinça e comecei puxando, e cada puxada que eu dava nas camisetas, a bala saía. Cada puxada que eu dava na camiseta, há um projeto de bala saía. Ou seja, ele quis concretizar, dizer que o poder, quem me livrou foi a camiseta, mas eu, por ser conhecedor da palavra de Deus, não, foi o Deus eterno que me livrou, foi o Deus Pai Todo-Poderoso, misericordioso, que me livrou neste dia de hoje. E ali eu creio naquele acontecimento, conversando com o médico, falou assim: olha, eu já vi, como se diz no ditado, que o gato ele tem 7 vidas, mas eu creio que você tem 14 vidas. Não, isso aqui foi as mãos do Deus vivo. Nosso querido pastor, leitor da palavra do Senhor, nos relatou das hoje, que se encontra escrito no livro de Isaías, capítulo 59, e versículo 1, diz assim: olha, desde que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E o verso 2, o que é que fala? Mas eis que as vossas iniquidades fazei separação entre vós e o vosso Deus. E neste momento eu estava separado de Deus, mas Deus, pela sua grande e bendita misericórdia, Ele teve compaixão da minha vida, e hoje eu estou aqui testificando esse grande milagre. Talvez você esteja sentado aí, talvez você esteja nessa live, ouvindo esse testemunho, então você tem olhado para si e dizer: meu Deus, olha, eu tenho passado por tantas situações eu já passei, mas até aqui eu estou aqui. Por quê? Porque o Senhor tem que sustentar, o Senhor tem que dar graça, força e capacidade para você vencer a cada dia. E ali com 15 dias, sendo filho de pastor, conhecedor um pouquinho da palavra, porque a palavra do Senhor relata no livro de Oséias, capítulo 6 e versículo 3. Diz assim: olha, conhecemos e prossigamos a conhecê-lo. Aquele que diz: não, eu sou conhecedor, eu sei demais. Não. Olha, aqui esta palavra ela é infinita, esta palavra é profunda, ela corta no íntimo da alma e na medula, ela é poderosa e eficaz sobre as nossas vidas. E aí, por eu ser um conhecedor um pouco da palavra do Senhor, tendo meu pai como pastor, minha
mas assim mesmo, sendo rebelde. A própria palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes. E aí mesmo eu tenho um sentimento de voltar e retornar aos caminhos do Senhor, como o pastor nos falou hoje. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar prostrados, mas nós temos que se levantar e prosseguir, porque a nossa morada nos espera, porque nós estamos nessa terra como peregrinos, nós não estamos só de passagem, amém? E aí naquele momento ali, naquele grande acontecimento, eu voltei para o meu lar, né, com o meu sentimento era de retornar para a casa do Pai, mas eu continuei batendo na mesma tecla. O terrível é quando nós somos rebeldes, o terrível é quando nós não damos ouvido à voz de Deus. Por causa disso nós pagamos um alto preço. Deus está me dando uma liberdade. Meu pastor que chegou para mim e falou: olha, Vaz, uma coisa que eu vou te falar, eu vou te entregar o alvo de Deus. Olha, Deus coloca em meu coração para te falar. Escreve um livro falando sobre a tua autobiografia, falando sobre a tua vida, porque através deste livro Deus vai salvar muita gente. E o tema do livro é a cadeira da rebeldia. Existe variedade de cadeiras: cadeira de honra, cadeira de glória, cadeira de rei. Mas eu nunca vi um livro com o tema a cadeira da rebeldia. Aquele que pegava e falava: peraí, eu tenho que saber que situação é essa que se passa, porque a rebeldia é o mal que nos traz grandes retaliações. A rebeldia é o mal que nos traz, de vez em quando, de forma a levar aos altos, nós vamos só decaindo. Mas a palavra do Senhor nos relata, igreja, no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: olha, aquele que encobre as suas transgressões, este nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O Deus misericordioso está sobre esta noite aqui. O Deus misericórdia está sobre o teu lar, sobre a tua parentela, sobre a tua família. O Deus de resgate, de salvação. Perceba que o próprio Deus continuou falando pela boca do nosso pastor, dizendo que aquele carcereiro que nos agora eu estou desesperado. O que será de mim? Eu vou pedir a minha morte, porque o que será de mim agora nesse momento? Todos foram embora e vai ser cobrado de mim. Olha, o que eu farei para essa? Olha, crê no Senhor teu Deus e será salvo, tu e tua casa. Você crê que a tua casa está debaixo das portas de mão e o Todo-Poderoso? Você crê que através da tua oração Deus ele vai fazer grandes coisas pelo poder da sua palavra. E ali com 15 dias em casa, passei a primeira semana, a segunda semana, e nada de forma a ter um sentimento para retornar para o caminho do Pai. E muitos convites que veio mediante ali, muitos convites, tanto o convite do bem como o convite do mal. Porque neste mundanismo aí no mundo, muitos que dizem que é o nosso amigo, né? Não, eu estou contigo a qualquer momento, a qualquer hora. Mas eu nunca vi um amigo de forma a trazer algo para a nossa vida, para nós praticar algo que vai nos trazer a morte, vai nos trazer o mal. Não, que amigo que é esse? O verdadeiro amigo, ele é Jesus, amém? Jesus falou: olha, não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo, porque ele quer ter um particular, mais intimidade contigo pelo poder da palavra de Deus. E ali passando o seu tempo, eu não de forma retornando com meu coração duro e cruel por mim mesmo, e passando o seu tempo eu continuei as mesmas práticas neste mundo terrível, usando droga, que era a cocaína, era o baseados, cigarro e muitas outras drogas, situações aconteceram, e aí eu continuei de forma novamente se entregar por completo. Assim mesmo, já tinha as duas pernas que andavam, já praticava mal, e agora sendo cadeirante, da forma que eu sou, a forma que eu me encontro, se entregando mais e mais ainda. Mas aí vem cá, me dá para cá, ouve-se alguma depressão? Não ouve-se depressão, porque o Deus que deu que velava por mim, que até hoje ele tem me dado esta graça, essa força, de forma quando Deus ele me chamou novamente, me resgatou, Deus ele tem feito grandes coisas e eu testifico das suas grandes maravilhas. E ali continuei nas mesmas práticas. E muitos convites dos pastores conhecidos da época de 2000, de 1999. Olha, Varão, vamos para a igreja. Deus quer continuar na mesma obra que ele continuou, que ele iniciou em tua vida. Eu digo: não, um dia eu vou. Você quer ver o terrível é quando nós estamos afastados, que estamos neste mundo, quando nós recebemos um convite para vir para a casa do Pai. Não é fácil. Nós estamos debaixo do grande sobrejugo, debaixo de uma potestade, nós estamos debaixo de algo espiritual, mas por intermédio da oração e da intercessão, Deus é aquele que cura, que salva e que liberta. Quem crê que ele é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua. Jesus é o mesmo de ontem, e continuará sempre em nome de Jesus.
com meu irmão, o missionário Carlos, ele falou assim: olha, meu Deus, ele está voltando para casa, atribulado, perturbado, cheio de coisa ruim. Outra coisa, aqueles que vieram com ele, vai trazer desespero para o nosso lado, porque vai ser pessoas entrando e saindo com droga, com roubo, com isso, aquilo outro. E ele ligou para o pastor meu, o pastor Emmanuel, me lembro como hoje. Ele ligou para o antigo pastor meu, e o pastor falou assim: não, eu vou aí fazer uma visita para ele. Isso foi no sábado, chegando me fazendo esse convite. Eu falei: não, mano, eu vou sim, em nome de Jesus eu vou. Venha me buscar que eu vou. Quando foi no domingo, apareceu um colega que dizia que era colega meu, com 12 papelotes de cocaína. Ele falou: olha, vamos aqui, sai só um pouco aqui. Né? Eu falei: não, tem que ir para a igreja hoje. Ele começou usando, olhei para ele: não, coloca só um pequenininho aí para mim. Aí quando eu fui ver, eu já estava daquele jeito, já de forma transtornada, né, pela droga. E quando eu ouvi, eu só ouvi o pastor falando: Zé Nilton. Aí meu coração começou a acelerar, falar: meu Deus, eu prometi para o pastor e para Deus que eu iria por tudo. E o inimigo preparou um laço e eu caí sobre o laço. Talvez você tenha convidado pessoas para vir à casa do Pai. E muitas vezes dizia acontecer situações imprevistas para ele não chegar até aqui. Mas vai chegar o momento certo que ele vai vir e Deus ele vai fazer a obra por completo. Quem crê nessa palavra? Quem crê que mediante de todas essas tentativas que você tem feito, não é em vão. Todas essas tentativas que você tem feito não é em vão. Está sendo plantado, lançado a semente. Mas no momento certo, Deus ele vai permitir situações acontecer e vão entrar por estas portas para adorar e glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. E o pastor entrou. Eu mostrei para o pastor onde eu morava no sobrado, aqui em cima da minha casa. A escada era bem estreitinha assim, gente, olha, menos de meio metro a escada. Os degraus bem pequenininhos, 17 degraus. E ali ele me colocou no colo e começou a descer comigo. Na época, eu era bem magro, na época, né, que eu estava nas drogas, muito terrível, passava noites e mais noites se entregando na cocaína. E ele desceu comigo, me colocou no carro daquele jeito, todo assombrado, tocando teclado, sentei. E eu fui para a igreja, quando chegou lá, me colocou na frente, logo na frente da cadeira. Eu falei: não, me coloca aqui atrás, querendo se esconder. Ou seja, não é fácil, gente, querer se esconder de Deus não tem condições. O próprio salmista também falou: Senhor, para onde virei eu? Para onde subirei eu? Se eu subir a mais altura, tu onde está? Se eu descer a mais profundeza, não abrir maligno está. Para onde fugirei eu da tua presença? E me colocou bem à frente, os irmãos tudo olhando para mim, daquele jeito, meio coisado, né, atordoado por causa das drogas, com a qual tinha usado naquele dia, naquele momento. E alguns irmãos falaram: meu Deus, olha, o bichinho ali, ele é cadeirante, e além de ser cadeirante, ele parece que não tem, né, é a forma dele, olha como é que ele é. E Deus foi limpando, foi preparando, foi agindo sobre a minha vida. E quando chegou ao término do culto, ele me fez um convite, falou assim: olha, tem aqui hoje que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali ele falou: eu quero esse Jesus na minha vida novamente, para me transformar, para me preparar, me capacitar. E ali Deus de forma fez algo tremendo. E ali o pastor, ao término do culto, me levou para casa do varão. Deus colocou no meu coração que a partir de hoje eu vou ficar na responsabilidade de buscar todos os dias de culto. E esses dias de culto, sabe quantos dias foi, igreja? Foi 5 anos me carregando no colo. 5 anos. E eu não acabou de falar para a igreja. Eu só saía de casa quando ia para a igreja. Não saía de que jeito? A escada estreitinha, 17 degraus, morava no sobrado. Ainda que eu quisesse sair do tempo, só se queria assinar já para sair fora. Mas assim mesmo, isso foi um tempo determinado no tratamento de Deus. Talvez nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Talvez se eu tivesse primeiramente descido para a casa de baixo, eu ia ter acesso à rua. Eu na rua era terrível, de cadeira de roda, os colegas chegavam para convidar: vamos. Quando Rafael batia a cara com o Joné, tudo tecando, Malvina, Guaianás, São Miguel, juntava eu e outro cadeirante, que hoje ele é falecido, Fabinho. Ele tinha um tiro na espinha também, era nós dois cadeirantes, ele tinha uma parada quadrada. Nós fizemos uma gambiarra, colocamos 3 pedaços de cano, 3 cabos de vassoura, um na freio, outro na embreagem, outro no freio, no acelerador, e andava eu e ele juntos, os dois cadeirantes.
Deus foi trabalhando na minha vida, foi me limpando, foi me preparando, foi me capacitando. Aí eu comecei a pegar minha guitarrinha, comecei a tocar os louvores, e ali o pastor que é, sabe, o homem diz, não, segura aqui essa guitarra, agora você vai ser o tocador. Você já mostrando, glória, você tem um compromisso com Deus. E aquilo foi me alegrando, porque tem muitas pessoas que não compreendem, pastor. Não chegou agora, não sei o que. Não, se a hora que Deus está trabalhando, tá ali, Deus vai preparar, Deus vai capacitar, porque quem age na vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus, a própria palavra de Deus fala. Quem é que convence o homem do pecado? É eu, é o pastor, é alguém aqui? Não. Quem convence o homem, o ser humano do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai tratando, ele vai trabalhando no momento certo. Deus vai de forma lapidando, nos posicionando naquilo que Ele tem chamado sobre as nossas vidas. E ali eu comecei tocando, eu passei o primeiro ano, o segundo ano, e eu me lembro como hoje, igreja, eu num mundo terrível, muitos foram fazer convite, foram na minha casa, caboclo, tinha um vulgo que era chamado de caboclo. Caboclo não é demais, quando caboclo pelo dicionário está por escrito que é uma pessoa morena, de pele morena, cabelo liso, significa índio. Ou só o caboclo, vão ali, caboclo, vão ali, não, vão para a igreja, e todos eles foram sumindo de um por um, de um por um. Deus foi limpando, e Deus só trazendo sobre a minha vida homens e mulheres de Deus, convidando para a vigília, para o monte, para a oração, com glória. E ali Deus foi tratando comigo de forma especial. E eu me lembro como hoje a igreja, eu me encontrava dentro da igreja, em 2017, eu me encontrava dentro da igreja, tocando a guitarrinha, colocando o dó, o ré, o mi, aleluia. Quando eu olho para a porta da igreja, quem é que entra pelas portas da igreja? Um dos participantes que me deu 11 tiros, foi um dos participantes. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, papai, o que será isso? O que vai acontecer? Deus falou no meu coração, foi forte, olha, hoje é noite de liberar o perdão. E numa hora dessa, não tinha nem como correr, né, pastor? Como é que vai correr com uma situação dessa? Quando eu olhei para a porta, eu vi um indivíduo entrando pelas portas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, pai? E Deus bradava no meu coração, hoje é noite de liberar o perdão. Só que Deus já estava tratando, Deus já estava trabalhando, porque tem situações que muitas vezes nós não compreendemos o mistério, o agir, o trabalhar de Deus, como está escrito mesmo no livro de João. No livro de João vai nos relatar da seguinte forma, capítulo 13, versículo 7, o que eu faço hoje vós não entende, mas vós entenderá o amanhã. E quando aquele jovem entrou pelas portas, o que veio para minha mente foi o quê? Não, peraí, se ele sentar do meu lado, eu vou pegar na garganta dele, vou fazer ele colocar 10 palmos de língua para fora, vou mandar ele para o inferno uma vez. Deus falou, não, hoje é noite de liberar o perdão. Você vê, não é fácil um perdão desse. Muitas vezes nós ficamos entristecidos com palavras, com a atitude de alguém, e muitas vezes eu falo, não vou perdoar, não foi eu que fiz. Se quiser, vem até a mim para pedir perdão, que eu perdoar, se eu perdoar. E tem outros que ainda falam, olha, eu aqui e ele lá, eu aqui e ela lá. Se passar pelo lado de uma calçada, eu passo pelo outro. Não, nós temos que liberar o perdão, porque na oração do Pai, nosso Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Deus continua, eu falei, meu Deus, que mistério é esse? E ele entrou, sentou no último banco, ele mudou, eu tocando minha guitarrinha, olhava para ele, e Deus continuava batendo no meu coração. Hoje é noite de liberar o perdão. Imagina, igreja, uma situação dessa, uma pessoa que efetuou 11 disparos, entrar dentro da igreja, só que o pensamento dele, o sentimento dele não era de pedir perdão de forma assim, chegar até mim. Ele não era de falar com o pastor, não era de se reconciliar. O pensamento dele, o objetivo dele era de pedir perdão para a minha pessoa. E quando acabou o culto, igreja, ele chegou para o meu pastor e falou, pastor, na época eu era diácono, chegou, pastor, se eu for mediante a José Newton pedir perdão para ele, será que ele me perdoa? O meu pastor falou assim, olha, pela vida que ele leva hoje, pela regeneração que Deus fez na vida dele, pode ir mediante ao servo de Deus que ele vai te perdoar. Ou seja, igreja, ele não entrou na igreja de forma para cultuar, ele não entrou na igreja para conversar com o pastor, não. Ele entrou na igreja simplesmente para mim pedir perdão, e Deus já estava falando comigo antes dele entrar. Quando ele entrou, ele sentou, Deus começou a falar, olha, hoje é noite de liberar o perdão. E começou no meu coração, quando Deus ele fala conosco, nós não podemos, olha, a palavra do Senhor fala que ele não toma um culpado por inocente, nem tão pouco inocente como culpado. E Deus não deixa nós enganar nem tão pouco confundido. E quando acabou o culto, ele veio até diante de mim, igreja. Ele veio
olha, hoje é noite de liberar o perdão. E ele chegou mediante a mim e falou assim: varão, eu sei o que eu fiz, não foi certo, eu estou muito arrependido. Você me perdoa? E aí agora, igreja? E Deus bateu no meu coração. Hoje é noite de liberar o perdão. Eu olhei para ele e falei: varão, eu vou te falar uma coisa pelo Espírito Santo, Deus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Pouquíssimos minutos. Sabe o que ele falou, igreja? Varão, me passa teu zap. Eu falei: Jesus, aí já não sei de mais, não. Querendo um zap já. E ali eu passei o zap para ele, igreja. Fui para casa. E ali eu fui criar o meu coração. Deus falou: tranquilo, na paz, na tranquilidade. Porque quando nós concedemos o perdão, quando nós vivemos de forma não perdoando o próximo, nós estamos escravos daquela situação. Aonde qualquer momento que vem a lembrança, vem o ódio, vem a ira do acontecimento, isso, daquilo, outro, nós estamos escravos. Mas quando nós liberamos o perdão, nós ficamos livres. Deus, ele tem aqui de formas tremendamente trazer o teu coração. Eu não sei se tem alguém aqui e tentou de forma, já pensou em liberar perdão, mas tem segurado até hoje. Deus que fala: olha, libera o perdão, porque através do perdão liberado eu tenho feito grandes coisas e eu vou fazer grandes coisas pelo poder da minha palavra. E eu fui para casa, igreja. E quando passou-se 2 semanas, meu WhatsApp toca. Quando eu olho, não tá de brincadeira, tá não? Aí quando eu atendi, ele falou: varão, rapaz, ô glória, já viu uma coisa diferente aí, guerreiro? O que se passa, varão? Eu me reconciliei com o Senhor e eu queria falar contigo. Se tu me empresta o teu violão, e pronto, agora tá querendo demais, mas Jesus, esse negócio é esse. Tu me empresta, varão, o teu violão? Eu falei: empresta sim, varão. Mas como é que agora vai fazer para pegar ele? Eu vou aí na tua casa, meu rapaz. Você vê como é que é a situação da igreja? Tem situações nas nossas vidas que só Deus ele sabe, só Deus ele compreende. Muitas pessoas que me conhecem falam: olha, se fosse eu não daria não perdão. Se fosse eu não queria nem pé aqui com o marido da minha casa. E quando ele falou comigo, eu falei: varão, sabe onde é que eu moro? Nós moramos próximo. Ele mora no Jardim Campos, aproximadamente. Do dia que eu fui embora com o pastor na sexta-feira, eu mostrei para o pastor, para o nosso querido abençoado Felipe ali, o lugar onde foi efetuado os disparos, mostrei para ele onde foi feito meus tiros. E ali no momento ele falou: eu vou buscar na tua casa, varão, depois que ele pode vir. Minha mãe pernambucana, né, distanciada dos campos do Senhor, estava fazendo frango, amolando a faca para cortar o frango. Ela colocando a faca, que a faca ficou amolada dos dois lados. Eu disse: deixa ele vir aqui. Eu disse: não, mas fique em paz, já perdoei, fique em paz, que Deus ele vai fazer a obra. E ele veio, nós tocamos a música do louvor junto, e minha mãe de lá olhava: mãe, fique em paz, em nome de Jesus, que pernambucana é dessa, né, varão? O negócio era querendo falar, querendo ajudar. De mamãe, aleluia, vamos louvar, vamos adorar esse Deus maravilhoso. E de forma começamos a louvar. Quando acabou os louvores, ele pegou o violão e levou meu violão. E foi treinar um pouco em casa. Com 2 semanas, eu recebi uma ligação do pastor de Tucuruvi. O pastor chegou e falou assim: ó, Zé Nilton, rapaz, olha, amém. Eu falei: nós estamos com um culto jovem aqui. Eu queria te convidar para você trazer uma palavra no culto jovens, trazer um testemunho, trazer um pouco, elaborar aquilo que você passou neste mundo, com drogas, com criminalidade, com tráfico. Vim aqui para você trazer para os jovens, para eles verem que este caminho, o que tem é 3 caminhos. Primeiro, morte, ou cadeira de roda. Eu digo: não, tudo bem, vou dar um prazer. Eu falei: mas aí não, pastor. Deus tocou no meu coração e me fez trazer a memória. Eu posso levar comigo um dos participantes que me deu 11 tiros. Ele falou: meu Deus, varão, vai ser forte. Pode trazer a cabeça, vai ser grande. No momento que o pastor desligou, eu liguei para ele: pastor, varão, e aí como é que está o violão? Já está tocando os corinhos? Aleluia! Como é que está o negócio? Eu falei: não, a cabeça está grande. Estou começando a voltar a minha memória novamente aqui nas notas. Digo: olha, eu quero te fazer um convite. Ele falou: pois bem, pode falar do convite. Ele falou: olha, eu queria te convidar para nós ir em Tucuruvi, levar um testemunho, uma palavra. Nós dois trazer algumas situações que aconteceram neste mundo, para nos trazer para os jovens, que este caminho é terrível, este caminho é tenebroso. Não, nós vamos sim, agora. Nós vamos. Digo: meu Deus, é forte. Deus confirmou, a bênção é grande. O pastor pegou, mandou o Uber de lá, vir buscar nós. E nós somos nós dois. Quando chegou lá na igreja, eu falei: ó, Senhor, não fomos fazer surpresa. E se fala no meio do povo que um homem que me deu 11 dias, estava sentado ao nosso lado, era capaz de todo mundo saber a carreira, né? E deixa ele sentadinho lá no fundo. E quando for no final do culto, nós apresentamos ele, e a bênção é grande. Quando foi, eu comecei pregando a palavra do Senhor, me lembro do almoço,
porque sois forte, a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste o maligno. Depois que eu trouxe a palavra, eu contei um pouco do testemunho. Eu falei: olha, agora eu quero convidar meu querido pastor Márcio, um dos participantes que me deu um positivo. Toda a igreja fez assim: olha, meu Deus, e agora ele será? E ele veio até mim. Quando ele chegou do meu lado, ele falou: varão, eu não vou poder te dar um abraço em pé, mas eu quero sentar do teu lado, nós vamos testificar juntos. E nós começamos ali de forma, testificando todos os acontecimentos, o que nós vivíamos, o que nós fazíamos. E ele falou assim: olha, eu não sei hoje, até hoje eu paro para pensar, e eu não sei qual foi o motivo que me levou a fazer isso contra a tua vida, mas eu bem saber que nós somos conhecedores da palavra do Senhor, como diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento, ele cega, e ele estava cego, na verdade, porque quando caiu as vendas, e ele percebeu os nossos problemas, Deus fez o que eu fiz, juntamente com outros companheiros, por ilusão de outros companheiros, porque é isso que acontece. E aí nós começamos a testificar, testemunhando, e teve uma irmã que ela gravou na câmera na época, só que ela não tinha aquela agilidade, né? E gravou aquela situação todinha, e depois, eu chegando em casa, ela falou assim: varão, eu estava gravando todo o culto e todo acontecimento, e eu queria pedir para o varão, que o varão de forma arrumasse um tema para nós colocar na mensagem e no testemunho do varão, juntamente com o teu companheiro. Falei: olha, guerreira, Deus desceu agora quentinho do céu, perdoando aquele que te feriu. E ela pegou, colocou lá, fez tudo bonitinho o trabalho, tal, e depois ela disse: olha, varão, já está aí no YouTube, está aí o testemunho de José Nilton, que tem por título o tema Perdoando aquele que te feriu. Ou seja, a minha parte eu fiz. Aí deu continuidade, mais uma trajetória, e novamente, sempre você neste mundo, se encontra neste mundo de ilusão, no mundo terrível, mas eu estou aqui, não porque eu sou bonzão, porque eu sou melhor, não, porque a cada dia, cada um de nós temos uma luta, uma batalha a vencer, cada um de nós, porque o próprio Deus, ele falou para Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13: tu, porém, vai até o fim. Aí agora toda a igreja que ouviu o testemunho no início, mas vem cá, foi por intermédio da jovem que Deus falou contigo que não era necessariamente, não poderia ficar com ela, porque o tempo não era de Deus, e também esse grande acontecimento não era de Deus. Sim. Aí você me pergunta: você está com essa jovem hoje em dia? Não, igreja, porque houve-se só deslize. Depois do deslize, ficamos namorando, fomos morar junto, não chegamos a se casar. Tivemos a primeira filha, Miriam, tivemos a segunda filha, Laisla, e aí depois de 2 anos, mais ou menos, quando esse tinha nascido, nós nos separamos, né? Ela foi para o canto dela, foi para o meu, ou seja, aquele ambiente, aquele algo preparado foi só para de forma desvirtuar o propósito de Deus na minha vida. Ou seja, acontecem situações, como foi falado aqui, uma das primeiras palavras proféticas foi de uma missionária que chegou para mim, me lembro como hoje, com 15 anos de idade, falou: meu jovem, você que se encontra aí, se levanta que Deus quer falar contigo. Quando eu me levantei e falei assim: olha, manda Deus te falar, que Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus vai te usar muito na palavra, e através de ti Deus vai ganhar muitas almas para o reino. Eu acatei aquela palavra, foi glorioso, foi gostoso, foi maravilhoso, mas eu me esqueci o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 8, versículo 5, capítulo 5, verso 8: eis que o vosso adversário, diabo, se encontra ao vosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes ficamos só atentos à promessa. Deus, ele faz a promessa, faz sim, mas muitas vezes nós não podemos ficar só atentos à promessa, mas tem que ficar atento àquele que vai tentar impedir dessa promessa se concretizar. E foi isso que aconteceu na minha vida. E aí a jovem, o que aconteceu? A jovem é mãe das minhas filhas, minha filha hoje, a mais velha, se encontra com 24 anos, a Miriam, a Laisa, se encontra com 23 anos, eu já sou 3 vezes, 40 anos, já sou 3 vezes, tenho uma neta de 8 anos, um neto de 5 anos e outro neto de 3 anos. Aleluia! Para você ver. Mas por que eu estou aqui? Porque eu me posicionei, porque eu reconheci que fui falho, fui pecador e busquei a presença do Pai. Porque tem muitos que dizem aí fora: quem tem promessa não morre. É mentira. Só não morre se você estiver posicionado no centro da vontade de Deus. Lucas capítulo 24, verso 49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
de anos, o inimigo ele vai fazer de tudo para ele impedir o agir de Deus. E depois desse grande acontecimento, eu não fiquei mais junto com ela. Aí eu tive toda essa trajetória no mundo, né? Esse grande acontecimento que faz 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu estou cadeirante, igreja. Esse grande acontecimento que houve comigo, eu tinha apenas 21 anos de idade. Se eu falar para você que eu tive uma depressão na minha vida, estou sendo mentiroso. Nunca tive uma depressão, porque sempre eu fui uma pessoa que soube reconhecer o meu erro. Eu nunca chego em muitos lugares que eu vou por aí afora, igreja, testificar, testemunhar desse testemunho. Eu nunca entrei dentro de uma igreja para falar, igreja, é luta, viu? É prova, 20 anos, né? Que Deus está me provando. Tem 20 anos que eu estou assim, né? Mas Deus vai dar vida. Não, eu estou sendo mentiroso. Em todos os lugares que eu ando testificando e testemunhando, falar, igreja, está vendo essa cadeira aqui? Essa cadeira é a cadeira da rebeldia. Isso aqui eu busquei com as minhas mãos. Isso aqui não foi Deus que quis isso para mim. Não foi Deus que me colocou aqui. Ao contrário, Deus ele teve de misericórdia para me segurar com o filho. Porque 11 disparos não é fácil. De 2007 para cá, igreja, para mais de 30 companheiros que eu morreram. Com 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Eu sou o melhor que estou aqui? Não. Porque Deus sondou os corações dele e o coração deles era só maldade e continuar fazendo maldade, matando, tirando vidas. Este jovem que houve uma participação que ele atirou na minha vida, ele já tinha matado para mais de 10 pessoas. Um jovem de 19 anos. Tinha um tal do jovem que era o Júlio, que ele era conhecido como Neguinho Zica. Ele era bem moreninho, pintava o cabelo de amarelo, colocava a lente azul. Ele matava dando risada. Lá no Jardim Nazaré chegou a matar 3 jovens. Pegou um moço emprestado. Ei, tu não presta teu carro? Me presta. Ó, daqui 2 horas eu trago teu carro. Não, beleza, leva lá. Levou. Veio aparecer com o carro do jovem depois de 2 semanas. O jovem foi reclamar com ele, sacou do oito e matou. Sabe por que ele morreu, igreja? Ele morreu em Itaquera. Colocaram ele dentro do porta-mala do Voyage, que o Voyage, você sabe que é? Aqueles Voyage antigos, quadradinho lá, é só fé. Colocaram ele dentro do porta-mala do Voyage e tocaram o fogo com ele vivo dentro. Fora outras variedades de mortes dos companheiros que eu te deram que morreram. Ou seja, eu estou aqui porque eu sou melhor, não, porque eu me posicionei e reconheci o meu. Senhor, fui falho e pecador, Senhor, mas eis-me aqui, eu sou louvado a esse Deus por tudo que Ele tem feito. De lá para cá, Deus de forma levou minha mamãe em 2019, conheci aí o Pernambuco, voltei para o Pernambuco em 2019 com ela, e quando foi em 2019, eu conheci a minha esposa, porque eu sou casado, 6 anos, aleluia, né? Conheci minha esposa, o pastor já viu ela lá, na bênção, e o que acontece? Eu vim aí fazendo a obra do Pai, nos que fez grandes coisas, trabalho, né? Trabalho no supermercado, né? Deus tem feito grandes coisas, tem feito em minha vida, e eu louvo a Deus por até aqui o Senhor ter me ajudado. Eu creio que esse testemunho ele vai de forma a edificar a tua fé. Com situações que você olha para o teu Deus e fala, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu vou estar louvando o Senhor agora nesse momento, louvor, e depois de volta para casa, que é de Marcos Antônio, e logo após este louvor está agradecendo a oportunidade. E que Deus abençoe as nossas vidas de maneira especial. Glória a Deus. Não, você está para você não, mas fazer um saludo. Glória a Glória Deus. de Deus. Aleluia.
papai, amém? Aleluia, Jesus. Eu quis viver a minha vida sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Estou cansado deste atrás. Preciso de um pouco de ar, um pedaço de mão. Estou arrependido, quero teu perdão.
foi dado os avisos aqui, domingo, a nossa ceia no período da manhã, amém? No período da tarde, nós vamos estar indo na sede, amém? Porque nós estamos participando do trabalho que evangelismo. Então, eu gostaria que a igreja, demais irmãos, pudessem estar ali. Provavelmente o pastor José Carlos vai estar lá, pastor gente? Provavelmente. Amém. Então, eu lanço também um convite para os irmãos da nossa igreja, para nós estarmos ali, amém? Junto com nossos irmãos, que vem de Santa Maria. As demais igrejas vão estar, Miriam, Mabel, ajudando esse trabalho na sede. Então, no período da tarde, nós vamos estar ali também. Eu creio que lá para as 6 horas deve estar dando termo do trabalho, mas eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ali no domingo, amém? Passo o pastor Gênesis. Amém, irmãos? Amém. O nosso trabalho, eu acredito que até antes, até umas 5 horas nós já encerramos. Então, os irmãos que desejarem, eu sei que nós temos a Santa Ceia pela manhã aqui, não é? E quem puder, complete o dia, com certeza vai ser uma bênção. Amém? Vamos de pé então encerrar, Deus abençoe os companheiros, os anos, a experiência que fica muito para falar da Bíblia. É o Deus de hoje, vai irmãos. Hebreus 13:8, vamos dizer juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Você que está nos assistindo à distância também, Deus te abençoe. Creio que você foi abençoado com esse bom testemunho, não é? Porque esse evangelho será pregado em testemunho a muita gente. Falar do que Deus faz. Fez, faz e continuará fazendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém precisa de oração? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você sentiu o desejo, se está afastado, de reconciliar com o Senhor hoje? Quer dar um passo, quer uma oração para você caminhar com Jesus? Tem alguém aqui assim? Ou todos já estão caminhando? Todos já estão caminhando, então Deus abençoe a igreja. Amém? Olha, Jesus, como você precisa de uma oração. Mas Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos testemunhando do teu poder. Ó Deus, neste dia, porque, ó Pai, o Senhor não muda. Eu disse e o Senhor não mudou. Ó Pai, nós te agradecemos pelo teu ungido que passou por essa grande experiência. E agora, ó Deus, compartilha com muitos e conosco aconteceu nessas 2 sextas-feiras. O nome de André e sua família, ó Deus, de sua vida. E agora essas irmãs erguidas têm pedido, também aqueles que à distância estão nos acompanhando, Pai, sabe suas necessidades. E nós entregamos nas tuas mãos. Também aqueles que estarão em outra ocasião assistindo esse trabalho. Abençoa, socorre, porque tu és um Deus presente. Assim oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Bom, jeito para encerrar.